Fala pessoal, bem-vindos ao iCast, o podcast do Descubra Minas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o presente e para o futuro do turismo, o turismo responsável. E para falar sobre esse tema, nós temos uma convidada muito especial, que é a Mariane Costa, uma mineira, que é CEO e fundadora do grupo Vivejar, uma das especialistas em turismo de base comunitária e também uma das referências no Brasil quando o assunto é desenvolvimento sustentável do turismo. Uma das minhas referências pessoais dentro do turismo, cresci te vendo. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Milena. Estou muito feliz com esse convite, ainda mais agora, depois de 20 anos, de volta fisicamente para Minas Gerais. Obrigada mesmo. Então, Mariane, a gente vai, como a gente estava conversando nos bastidores, aqui no iCast a gente fala muito sobre alguns conceitos de turismo para quem não entende muito bem. E quando se trata de turismo responsável, a gente tem muitos turismos, né? Turismo de aventura, turismo responsável, turismo de vários segmentos, sustentável. E eu queria começar a nossa conversa te perguntando o que é exatamente o turismo responsável e como que ele se diferencia no dia a dia, né? Dos outros segmentos. Ele é um segmento que ele é específico ou ele é um segmento que engloba tudo? Como que você classifica isso? Bom, a gente gosta muito de resumir o turismo responsável dizendo que é o turismo que torna os lugares melhores para se viver e se visitar nessa ordem. Porque é sobre esse olhar, né? É sobre essa contribuição que o turismo deixa no destino, que é realmente alinhado, né? Então, quando a gente fala de turismo sustentável, inclusive de turismo regenerativo, que ultimamente está bastante na moda, né? São novas formas de falar, mas de forma mais resumida, prática e objetiva, é sobre tomar responsabilidade pelos impactos. Tomar responsabilidade por minimizar os impactos negativos, porque toda atividade gera impactos negativos, mas, mais do que isso, tomar responsabilidade por ampliar os impactos positivos que o turismo pode gerar. E também, quando a gente fala de tomada de responsabilidade, a gente está falando de uma postura individual, seja ela do indivíduo e da empresa, né, da organização. Então, o turismo responsável, ele é amplo no sentido de que, inclusive, o turista é convidado a tomar responsabilidade. Porque no momento que ele escolhe um destino, que ele escolhe o período que ele vai viajar, que ele escolhe uma empresa, um meio de hospedagem, um equipamento, ele está, sim, podendo tomar responsabilidade pelo seu investimento. E nos destinos a mesma coisa. Então, gestores públicos, prestadores de serviço, empresas, atrativos, todo mundo pode tomar responsabilidade de qualquer lugar que ocupe na cadeia hoje. É isso, né? O turismo responsável, ele é um impacto de mão dupla. A gente precisa pensar que o turista também faz parte disso. Exato. Porque em outros segmentos do turismo, quando a gente faz a classificação, a gente está pensando muito na parte, a turismóloga em mim, saúde a turismóloga em você. Exato. E a gente está pensando numa parte de estruturação que é muitas vezes o que o turista não vê. Né? Nós técnicos trabalhamos com o que o turista não vê, com a experiência que o turista não vê. Mas quando a gente fala desse modelo na prática, pensando no impacto que ele traz, como você mesmo falou, precisa trazer esse impacto para todos, e é um lugar que precisa ser bom para se viver e para receber os outros, eu queria que você trouxesse alguns exemplos concretos de como que você conseguiu desenvolver isso na sua carreira e quais são os principais benefícios que você conseguiu identificar nesses cases que você trabalhou de impactos econômicos e sociais ao longo do tempo. Porque a gente sabe que turismo... Quando a gente fala de turismo responsável, a gente não está falando do agora, né? Exato. A gente está falando do futuro também. Então, isso traz uma referência e até uma nova perspectiva econômica para alguns lugares. Eu queria que você trouxesse, escolhe um case no seu coração e traz um para a gente aqui. Bom, não tem como eu não trazer o que deu origem a Vivejar Experiências, que é a agência operadora do nosso grupo, né, do Grupo Vivejar, que foi a nossa experiência no Vale do Jequitinhonha, né, que começou lá atrás ainda, ali 2009, 2010, quando nós começamos a desenvolver com as ceramistas, principalmente ali da região de Turmalina, uma experiência turística que realmente
gerasse impacto positivo. Até então, o que elas tinham? Elas tinham uma visitação principalmente de lojistas para compra do artesanato, que é bacana, mas que podia ser ampliada. Então, nós criamos um roteiro chamado Do Barro à Arte, né, saindo, inclusive, de Belo Horizonte, um roteiro rodoviário de 6 dias, 5 noites, no qual o turista, ele tem a possibilidade de uma imersão naquela comunidade. E junto com elas, nós co-criamos essa experiência. Então, o turista, ele passa desde do momento onde elas colhem o barro, passam pelo processo, né? Transformamos o processo todo do artesanato em experiências turísticas. Então, a oficina de cerâmica, depois a oficina de pintura, o processo da queima, que se tornou ali uma celebração coletiva. Entre essas oficinas, visitas a protagonistas das comunidades, então com rodas de conversa, né? Um momento realmente para ouvir, para trocar, para participar do dia a dia daquela comunidade. E nisso a gente amplia, então, algo que poderia ser apenas uma visita para a compra de artesanato, coisa de 1 hora, 2 horas, a uma experiência de 3 dias e 2 noites, no qual o turista se hospeda na casa delas, elas adaptam as suas casas, né? Muitas delas, inclusive, com seus maridos fora, ou até suas famílias que já tinham saído. Então, podendo adaptar esse espaço para receber para hospedar, receber para alimentação. Então, tudo isso vai gerando renda, né, uma renda justa e atividades. Então, eu acho que essa foi uma tomada de responsabilidade, tanto nossa, quanto, né, de quem valoriza isso na cocriação das experiências. E assim, eu acho que a gente também inspirou outras agências, outras operadoras, né? Esse é um relato que eu escuto com muita frequência. Muitos empreendedores do turismo que se inspiraram na Vivejar e criaram, seja receptivos ou sejam agências. A Vivejar nasceu em 2016 com essa proposta de ser uma prateleira de experiências responsáveis, com comunidades como protagonistas, o que até então nós tínhamos de forma muito isolada em algumas empresas. Então, a gente tinha agências de ecoturismo que tinham uma ou outra experiência com o protagonismo comunitário. E ali a gente nasce mostrando que é possível ter uma prateleira onde você tem esse compromisso em trazer jogar a luz em quem, de fato, é o protagonista, né? No caso do Vale de Jequitinhonha, são as ceramistas, a cerâmica, a cultura, que inclusive é patrimônio material do nosso estado. Mas a gente tem essa oportunidade em todos os lugares do Brasil, sejam com as comunidades ribeirinhas na Amazônia, onde você tem ali o modo de vida, a gastronomia. No Pará, por exemplo, a gente tem um roteiro que chama Segredos e Temperos da Amazônia, né? A gente sabe que a culinária do Pará, ela é algo completamente diferente de todo o restante do Brasil. Por que não desenhar uma experiência jogando luz nesse processo? Então, é isso que é a tomada de responsabilidade, né? Então, nesse lugar de cocriar a experiência, de trazer o turista para ser protagonista também, né? Ele não quer só ouvir, ele não quer só ver, ele quer participar, ele quer ter um espaço para realmente dialogar com essas comunidades, para sentir. A gente percebe hoje né, e hoje, principalmente em 2026, imagina, 10 anos depois, né, uma busca por espaços onde os turistas consigam se conectar de fato, ter relações afetivas, ainda que num pouco espaço de tempo. Então, eu vejo esse tipo de experiência como uma oportunidade para isso também. E uma oportunidade para gerar mais impacto positivo, para a gente conseguir remunerar essas pessoas pelo tempo, pelos saberes, né? Então, não só uma visita ou uma conversa rápida, mas uma roda de conversa, transformar a cultura e a produção associada em experiências que também possam gerar renda, para além de só a venda do artesanato, a venda do doce, do biscoito. Lá no Jequitinhonha, por exemplo, um dos desdobramentos foi transformar a feitura do biscoito ou do doce em também uma oficina, em um momento que as pessoas poderiam aprender, e aquela artesã, para além de vender o doce e o biscoito, ela também ganha naquele tempo que ela tá com as pessoas,
pessoas, ensinando, contando histórias, relembrando esse processo, né? Então, nós passamos, inclusive, a mensurar essa renda. E chegamos, inclusive, à conclusão que o dinheiro que a gente deixava na comunidade com o serviço, com a remuneração dos serviços turísticos, começou a ser igual ou até maior do que o com a compra dos produtos, né? Com as lembranças, do artesanato, enfim. Se a gente não mensura isso, e eu acho que a mensuração e olhar para esses números também é muito importante, a gente não consegue saber o benefício que a gente está gerando. Né? Porque hoje o que a gente vê são as empresas falando, né? A gente leva, a gente preserva a natureza, a gente promove a cultura. Mas quanto, de fato, né? Quem, de fato, está sendo beneficiado? Então, esse olhar por exemplo, priorizar mulheres, priorizar a contratação de fornecedores locais, né? Priorizar as mulheres mães, porque são aquelas que têm menos oportunidade no mercado tradicional. Priorizar as mulheres pretas, que a gente sabe que são as mulheres que têm menos oportunidade ainda. Então, ao fazer isso, nós estamos tomando uma responsabilidade deliberada. Né, que é não só, eu vou contratar quem pode. Não, eu vou fazer um esforço de ir atrás dessas pessoas e trazê-las de forma deliberada para o meu serviço, para a minha experiência, para o meu atrativo ou o meu meio de hospedagem. Então, acho que esse é um caso que inspira e que traz na prática como tomar responsabilidade e uma tomada do nosso tamanho, né? Que é o que eu sempre falo. A tomada de responsabilidade, ela precisa ser proporcional ao nosso tamanho. Uma cadeia de hotéis, ela tem um nível de capacidade de tomada de responsabilidade. Um pequeno receptivo, um restaurante ou até um guia local, ele tem outro completamente diferente. Então, a tomada de responsabilidade é muito importante que ela seja proporcional ao nosso tamanho. Ao nosso tamanho. E enquanto você está falando, excelente esse caso. E o caso de Jequitinhonha, eu ouso dizer que é um caso de referência até hoje para quem está... eu lembro, foi em 2016, eu formei em 2015. Eu lembro que quando eu formei já era uma referência. Eu tenho uma grande amiga que fez a tese dela. A minha tese foi sobre turismo, experiências no turismo, que já tá ligado ao assunto também. O quanto que a tendência do turismo ia ser mais focada na experiência, e a gente está acompanhando isso mundialmente. Hoje nós estamos fugindo da internet, né, para conectar. E o turismo responsável, ele tem isso na sua base, porque ele traz o humano da viagem. Ele traz o fator humano, não só o fator de consumo. Então, isso é muito importante. Eu lembrei que a gente estudou o caso de Jequitinhonha, realmente foi muito bonito, assim, de assistir. Isso é um momento histórico para mim, tá? Que bom. A gente tá tendo essa conversa. E quando a gente fala de tomada de decisão do seu tamanho, você falou uma coisa muito importante. Porque enquanto você falava, eu estou lembrando de todos os projetos, inclusive o próprio Descubra Minas, que nasceram primeiro que você trouxe aqui, a experiência de uma comunidade que se empoderou do seu produto, que é o artesanato, mas que pode ser a gastronomia, que pode ser a cultura, e que trouxe isso para o dia a dia dentro de uma perspectiva de diversificação, quando a gente fala de diversificação de produto mesmo, turístico. E uma coisa que a gente bate muito no Descubra Minas é justamente o nosso mote é um novo jeito de viver o turismo. Não só no ponto de vista de olhar para novas oportunidades de negócio, de perspectiva de trabalhar junto com o comércio, por exemplo, local, entender isso, mas também de descobrir novas experiências mais autênticas, porque a gente está querendo que as pessoas que estão lá na comunidade, que estão naquela cidadezinha de 3 mil habitantes bonitinha, que a gente sabe que é apaixonante sentar lá com a tia que faz aquele biscoito maravilhoso, trazendo a gastronomia, mas que traz aquilo. Para isso, ela ainda não sabe o valor que ela tem na experiência humana que ela transmite no turismo. E vocês conseguem trazer isso dentro da Vivejar e do seu trabalho muito bem. E não só... E aí eu vim refletindo no nosso tamanho também, dos projetos que a gente tem dentro do sistema e das escolhas que nós tomamos em responsabilidade. Eu fico até feliz de conseguir refletir isso e falar, a gente está num caminho legal. Porque, por exemplo, nós temos um projeto que chama Fé Comércio na Rua. Nós levamos esse projeto para as cidades do interior e nós levamos todos os produtos e serviços do sistema.
Então, a gente leva lazer, cultura, leva o turismo, leva o capacitação empresarial e, no final, a gente faz um show com algum artista renomado que traz ali o fluxo turístico também para essa cidade. E eu lembro que lá no início, quando esse projeto nasceu, ele já nasceu com: nós vamos contratar fornecedores locais, nós vamos valorizar a cultura local. Isso veio de cima. E aí eu vejo que a gente encaixa dentro disso, dentro do nosso tamanho, né, que nós somos grandes no estado, mas que traz também a sua fala traz também uma perspectiva de como que as empresas hoje podem tomar essa tomada de decisão. Como que esse tamanho pode ser aplicado. E aí eu queria te perguntar também, a gente está nessa conjuntura em que estamos trabalhando, né, o turismo responsável, nós estamos planejando, né, para o próximo, daqui a alguns dias, eu vou colocar assim, porque o episódio vai sair daqui a alguns dias, o Fórum de Turismo Responsável. O Fórum de Turismo Responsável, ele nasceu nacional e ele veio para o regional agora na sua primeira edição em Belo Horizonte. E aí, eu queria te perguntar, por que vocês criaram o fórum? Qual foi o propósito de criar o fórum? Por que vocês criaram esse evento e por que é importante trabalhar essa temática para fora lá do dia a dia do seu trabalho no Viagens e Experiências, mas para esse transbordar da temática que você precisou trazer? Eu queria que você falasse um pouco do livro também. Legal. Falar do fórum é realmente fazer essa retrospectiva, né, que começou lá em 2020, na pandemia, quando finalmente nós conseguimos lançar o nosso primeiro curso de turismo responsável. Que eu fui aluna. Exato, maravilhosa! Você e, nessa época, por volta de uns 600 profissionais de todo o Brasil. E, naquele momento, eu e o Gustavo Pinto, né, que criou o curso comigo, a gente percebeu que pessoas como nós, né, que a gente chama carinhosamente de convertidos, espalhados por todo o Brasil, entenderam o turismo como uma ferramenta de transformação positiva. Mas, mais do que querer conhecimentos, claro, e entender na prática, né, os conceitos e as referências sobre isso, são pessoas que queriam se conectar naquele momento e seguem querendo se conectar. Por quê? Muitas vezes são pessoas muito sozinhas nas suas realidades. A gente precisa entender o turismo, que ele acontece muito espalhado. A gente tem o Brasil como um país que é um país continental, né? A gente tem o turismo acontecendo em diversos lugares, muitas vezes muito distantes, desconectados, né? Nesse âmbito muito regional que a gente tem no Brasil. E muitas vezes essas pessoas se sentem muito solitárias, porque a informação, a inspiração, os casos, eles não chegam. Ainda que hoje a gente tenha a internet facilitando isso, ela facilita, mas ao mesmo tempo ela também complica, porque a gente é bombardeado todos os dias por muita informação. E a informação mesmo de qualidade, né, o caminho, enfim, muitas vezes ele fica pulverizado. Então, o curso, ele centralizou isso, a gente centralizou essas referências, esses casos, né, esses caminhos, e a partir dessa mobilização que nasce esse livro, que é o Turismo Responsável, Resultados que Inspiram, né, a partir de um projeto de pesquisa com os nossos alunos que tomaram responsabilidade, alunos de todo o Brasil. A gente chegou em 20 casos e escolhemos 10 para compor essa primeira publicação. Pessoas profissionais, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de organizações, né? Quando você traz o caso da FEComércio, a gente não está falando de uma instituição, a gente está falando de pessoas dentro da instituição, né? No fundo, a tomada de responsabilidade, ela é individual. Dentro dessas instituições, são pessoas que se comprometem com essa tomada de responsabilidade. Então, a gente escolhe casos de operadores, de agentes, de guias, de gestores públicos, diversos, porque a diversidade, ela é do ponto de vista regional, ela é do ponto de vista do tamanho da empresa, do perfil. E a gente resume e traz esses casos inspiradores nessa publicação que foi apoiada pelo Ministério e pelo BID, Ministério do Turismo e pelo BID. E a partir do livro, a gente fala, precisamos falar mais sobre isso. Por quê? Porque percebemos o tema sendo falado em eventos de forma muito
marginalizada. É aquilo, né? Tá na moda, que bom, porque a gente, né, é dessa época que ainda não tava. E tá na moda por quê? Porque já entendemos que é o caminho que hoje atende o que o turista tá buscando, que traz a oportunidade de diversificação. Mas que muitos destinos ainda, empresas, não sabem como fazer. E principalmente como monetizar. Então, a gente pensa, precisamos ter um espaço, um momento para a gente aprofundar essa conversa entre profissionais, né? Porque as feiras, os eventos que acontecem hoje, eles têm um cunho de comercialização, de networking, que precisa acontecer, obviamente. E aí, a gente não consegue ter um espaço de qualidade para debater entre nós sobre... eu lembro de ouvir de um secretário de turismo... ele falando, eu tô em todas as feiras, promovendo meu destino, falando, trazendo os produtos, né, muito preocupado com a promoção, com a venda, mas eu sinto falta de me conectar com outras pessoas, como eu, outros gestores públicos, para saber como eles estão fazendo, para me inspirar de como eu posso melhorar, como eu posso fazer melhor. E os eventos de turismo que existem hoje não me dão essa oportunidade, não me dão esse tempo, porque eu tô lá preocupado em vender, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho metas, eu tenho que entregar. Então, o Fórum Brasileiro de Turismo Responsável nasceu como essa oportunidade de conectar essas pessoas, de também trazer conhecimento para aqueles que querem tomar responsabilidade e ainda não sabem como, ou seja, se conectar com aqueles que já estão tomando responsabilidade, para que a gente possa jogar luz no que já está sendo feito. E principalmente, trazer um debate mais aprofundado, né? Porque e trazer liberdade para que a gente possa falar sobre o como. Porque, o turismo de base comunitária é um caminho, que legal. Mas como? Né? Qual é o bastidor? A certificação, por exemplo, é um caminho, né? Certificar destino, certificar empresa, é um caminho. Mas como? Como eu escolho a certificação que é mais adequada para mim? Né? Será que é a certificação mesmo o caminho? Quais são os prós e contras? Isso não é não são informações que a gente escuta nos eventos do dia a dia. Em geral, a empresa se certificou, o destino se certificou, olha que legal, olha que lindo. Já vem o resultado, né? Já vem o resultado, mas não vem o como, não vem o bastidor, não vem a troca, né? Então, o fórum, ele nasce com esse papel, com um papel também de influenciar a política pública, de trazer os tomadores de decisão para a mesa, para o diálogo, né? Para que a gente possa realmente também trazer aqueles que têm a caneta na mão e mostrar para eles os benefícios do que já está acontecendo, muitas vezes em pequena escala, e que poderia estar acontecendo em grande escala se a gente tivesse esses tomadores de decisão ao nosso lado, sendo também nossos aliados. E por isso, então, muitos destinos nos buscaram após o Fórum Nacional, dizendo, queremos trazer e aprofundar esse debate no nosso contexto regional. Minas foi um dos primeiros destinos, e aqui a gente teve a Belotour, né, que foi a primeira que disse, vamos trazer o evento para Belo Horizonte, a gente vai tá junto para viabilizar isso. Depois vem a FEComércio, né, o SESC, o SENAC, junto com a gente, dizendo, não, essa é uma pauta prioritária, a gente quer estar junto também. Então, vamos ter a nossa primeira edição regional acontecendo em Belo Horizonte. E lá a gente vai falar sobre isso, sobre turismo de base comunitária, sobre captação de recursos, sobre monetização, sobre afroturismo, né? E sobre como ampliar e trazer, mas principalmente sobre como a gente pode se conectar. Eu acho que uma das grandes vantagens do evento é a gente poder se reconhecer. Sim. É reconhecer os tomadores de responsabilidade em cada um dos lugares, porque muitas vezes as pessoas, na sua realidade, eu no meu município, eu dentro da minha empresa, eu fico pensando, gente, eu quero fazer diferente, mas eu preciso de outros parceiros, eu preciso dialogar. Então, o fórum é esse lugar onde nós vamos todos nos olhar, nos reconhecer, nos conhecer, né, e nos conectar. E eu espero que a gente possa avançar nesse debate e no segundo dia realmente se comprometer juntos,
né? Porque no final do dia, cada um vai voltar para sua realidade, para sua correria, para os seus afazeres, né? Seja dentro da empresa, seja dentro da organização. Mas é importante que a gente tenha um norte, um compromisso, para que as coisas realmente avancem. Sim. Então, a ideia do fórum também é que a gente se una e chegue nesse compromisso regional. Assim como ano passado, a gente chegou num compromisso nacional. E a realização e a regionalização desse debate, ela faz parte desse compromisso nacional que a gente assumiu no Fórum Nacional. Então, vocês já estão desdobrando o que vocês começaram a conversar. Exato. E é muito bom, na sua fala, eu identifiquei a importância dessa criação de uma comunidade. Exato. Eu acho que é isso. E eu me identifico com isso. Eu sou seu público-alvo desse evento também. Porque é importante que nós conversemos, assim. Nós fazemos o atendimento de muitos empresários e muitos destinos e muitos gestores dentro da FEComércio que se sentem muito isolados, porque às vezes uma vontade individual, a pessoa, aquele legítimo interessado, né, como a nossa gestora Valéria fala, né, ele tá sozinho e ele precisa de apoio. E são esses ambientes que trazem inspiração até para, poxa, eu tô com um problema para resolver. Não, mas calma, lá no meu destino eu fiz isso, eu acho que o caminho pode ser esse. Essa troca é muito valiosa e ela reflete muito no que é o turismo responsável lá na base quando a gente tá falando do turista também. Porque essa troca do turista lá, num nível profissional, a gente fazendo isso aqui, é super interessante. Então, eu queria finalizar, eu acho que a gente tá dentro do nosso tempo, mas a equipe não me chamou a atenção aqui. Mas assim, com duas coisas. A primeira, eu queria que você falasse falando dessa tomada de responsabilidade, de trazer isso pra gente, o nosso público é muito empresarial. E a gente quer trazer isso pro dia a dia das empresas. Então, além do convite de participar conosco do fórum, aí você pode falar data, horário, né, do fórum, pode fazer esse convite, pode falar diretamente pro empresário, inclusive. Queria que você me desse uma única dica prática, assim, uma coisa que se você tivesse hoje dentro de uma empresa, considerando todo o contexto de uma empresa, vamos considerar os pequenos negócios, porque eles são maioria. Dentro de uma empresa que você está perdido no dia a dia, você é um agente, você é um hoteleiro, você é um dono de um restaurante, mas você sabe que é importante tratar esse assunto. Uhum. Por onde começar? Onde que você iria, você diria assim, se hoje chegasse um empresário e falasse assim, olha, querido, você precisa fazer X. E eu queria que você desse essa orientação para que as pessoas consigam entender que essa temática ela precisa fazer parte do dia a dia. Eu acho que existe uma tomada de consciência, mas ainda não tem a ação. E qual seria essa primeira ação? Pode falar diretamente para o seu público. Olha, Milena, quando você me pergunta isso, não consigo não dissociar. Essa semana eu fui jurada do prêmio Visit Brasil da Embratur, na categoria Práticas Sustentáveis. E nós tivemos muitas inscrições, inclusive de pequenos negócios, que é a maioria no turismo, né? E algo que me chamou muito a atenção, e também porque rodo e atuo em todo o Brasil, e isso é o que eu mais vejo, assim. O que eu percebo já tem muita gente tomando responsabilidade. Muita mesmo, assim. Por quê? Porque eu percebo que o turismo, na essência, é feito por pessoas que veem a atividade como uma estratégia de preservação. Seja da cultura, seja do meio ambiente, seja porque ama aquele destino, aquela atividade. Então, as pessoas que estão por trás do turismo são pessoas que amam o que fazem. Amam o seu destino, amam a sua atividade, enfim. E elas traduzem esse amor no negócio. Ou seja, a tomada de responsabilidade já está implícita. O que eu percebo é que as pessoas não reconhecem. Elas não conseguem reconhecer as ações. Então, a minha primeira dica é: olhe para o que você já está fazendo. E a partir do que você já está fazendo, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas já está fazendo, comunica. Porque o turista quer saber. O turista quer saber, o investidor quer saber, o parceiro de promoção, o poder público quer saber o que você já está fazendo e não está comunicando. Porque em 100% das candidaturas analisadas,
por mais que nas candidaturas elas tenham escrito o que elas estão fazendo, isso não estava evidenciado em nenhum lugar público. Fosse o site, o Instagram, os canais de comunicação, enfim, isso não estava divulgado. Então, vou desdobrar uma dica em 2 dicas, que pode. Reconheça o que você já está fazendo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e comunique, né? Torne isso parte da sua estratégia de comunicação. Por quê? Porque o turista, ele quer saber. Ele quer saber para onde o dinheiro dele está indo, como que ele está contribuindo para a preservação desse lugar para onde ele está indo. Seja uma grande cidade como Belo Horizonte, seja um pequeno vilarejo como Milho Verde, por exemplo. Ele quer saber qual é o seu compromisso, a sua tomada de responsabilidade. Então, comunique e diga isso. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem questões em dizer quando a gente está fazendo coisas boas. Sim. Né? E eu acho que vai ser muito importante no fórum a gente conversar sobre isso, né? Sobre como monetizar isso, porque, gente, não é pecado, sabe? Exato. A culpa cristã, né? Não é pecado quando você tá fazendo e você comunicar, porque isso é um diferencial, né? Dentre todas as outras coisas. Então, eu queria deixar o convite aqui para você que é empresário, que é gestor público, que é guia de turismo, para você que trabalha com produção associada, para você que é do comércio, né, que tá dentro de um destino turístico, para participar com a gente nos dias 10 e 11 de março, em Belo Horizonte, no Teatro Francisco Nunes, Fórum de Turismo Responsável. É lá que a gente vai se encontrar, se reconhecer, se conectar e dar um passo além nessa promoção do que já vem sendo feito. Porque eu tenho certeza absoluta que a gente já tem muita coisa bacana para ser identificada. O que tá faltando pra gente é mensurar. E isso é uma coisa simples, tá, gente? Muitas vezes parece que envolve grandes planilhas de Excel, sistemas, TI, nada disso. Eu gosto muito de trazer o caso da Pousada Uacari, que é uma pousada gerida pela comunidade no meio do Amazonas, lá em Tefé, e eles mensuram os seus impactos e resultados num caderninho. Um caderninho simples, onde alguém vai lá no final do mês e olha, né, conta, enfim, quem participou, quem não foi, quem era, de qual comunidade, enfim. Isso é mensuração. E era um caderninho, papel e caneta, todo mundo tem isso. Né? A gente mensura resultado, por exemplo, a partir de depoimentos. Foi uma coisa muito simples que foi feita lá no Vale do Jequitinhonha, por exemplo. As meninas, a gente já tinha uma ou outra que tinha ali um caderno, onde se a pessoa queria deixar uma mensagem, mas a gente olhou para aquilo e falou, gente, todo mundo tem que ter isso. Convide sempre o turista a deixar aqui a avaliação dele. Né? Hoje a gente tem o Google Meu Negócio, que faz isso pra gente online, né? Me conta. Então, assim, o processo de avaliação é uma mensuração de impacto, né? Então, ali a gente extrai o que a gente pode melhorar e o que está fazendo sentido para o turista, e é naquele caminho. Então, quando a gente fala mensurar impacto, a gente está falando de procedimentos muito simples que nos dão subsídio para a gente incorporar na nossa estratégia de venda, de marketing, de comunicação. E aí, cada um vai usar as suas ferramentas, seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja o site, seja a assessoria de imprensa, enfim. E aí, também a divulgação proporcional ao seu tamanho, né? E a gente tem hoje soluções gratuitas que podem ser utilizadas pelo pequeno comércio, pelo pequeno empreendimento, para reportar esse impacto. Comece reportando o que você já tem. E a partir disso, vá agregando novas, né, tomadas de responsabilidade. É um novo fornecedor que você traz, é uma história nova, é uma nova pessoa que você traz para a equipe, né, agregando valor, diversidade. São pequenas atitudes, mas é importante que elas sejam comunicadas.
Eu acho que isso é uma dica muito importante. A gente tem muito essa tendência de fazer e não falar. Não falar. A reflexão que eu tive nesse episódio foi justamente essa, inclusive. Então, assim, fica o convite para a gente aprofundar essa discussão e esses conteúdos. Eu espero que tenham um conteúdo específico para falar um pouco sobre essa mensuração e compartilhamento, para a gente ter um exemplo, sair de lá com um exemplo prático para esses empresários que estão ouvindo, que com certeza já devem estar muito... como você falou, as pessoas que trabalham com turismo são apaixonadas pelo turismo. E a gente tem que trazer isso para o dia a dia em ações que refletem, né? Infelizmente, eu tenho que encerrar o episódio, já me chamaram aqui. Mas, como sempre, a gente sempre começa a nossa conversa aqui e a gente percebe que a gente pode expandir essa conversa para muito mais. Mas... queria te agradecer muito sua presença. Bem-vinda de volta a Minas Gerais. Obrigada. A gente tem uma nossa dinâmica aqui, mas eu tenho certeza que vai, sim... o seu retorno vai ter um impacto muito positivo no nosso dia a dia aqui como profissionais. A gente que trabalha nos bastidores do turismo, né, mineiro. Exato. Também. E obrigada por compartilhar o seu conhecimento com o nosso público. Acho que isso é muito importante, né? Para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas ao longo do tempo também, que é um dos propósitos também do fórum, para a gente conectar e criar comunidades que vão fazer diferença no turismo. Então, muito obrigadíssimo pela sua presença. Vou me despedir do nosso público, mas a gente continua conversando. Então, assim, muito obrigada por ter assistido esse episódio do iCast, o nosso podcast do Descubra Minas. Siga a gente para mais insights e vão acompanhando os próximos episódios que a gente vai falar um pouco mais sobre esses temas tão importantes no turismo. Obrigada, Mariane. Obrigada, Milena. E fico feliz, né? A gente teve pouco tempo, mas tô feliz que a gente vai ter o fórum para poder continuar essa conversa, aprofundar e expandir, né? Conectar toda essa comunidade de convertidos pelo turismo responsável em Minas Gerais. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima.